Eu não sou um espião profissional e não sou profissional em nada. Sou um amador e tudo o que faço, ou não estaria aqui agora sentado nesta prisão. O que você fez é descrito como a maior violação de segurança. O trecho de 9 milhas da costa no sul da Califórnia, conhecido como Palos Verdes, é lar de algumas das famílias mais ricas de Los Angeles. É um lugar improvável para o nascimento de um verdadeiro thriller de espionagem da Guerra Fria. No entanto, foi aqui que os amigos de infância Christopher John Boyce e Andrew Dalton Lee se encontraram e deixaram para trás suas criações privilegiadas para trair seu país. Juntos, eles mergulharam de cabeça no perigoso mundo da espionagem. A história deles, uma mistura de idealismo mal colocado, ganância, hedonismo e imprudência, acabaria por expor uma chocante violação da segurança nacional e deixar uma marca duradoura nos anais da história da Guerra Fria. Esta é a história do Falcão e do Boneco de Neve. No mundo dos espiões e da espionagem, o segredo é primordial. E no nosso mundo digital, sua privacidade online também deve ser. Ao usar a web desprotegido, seus dispositivos transmitem dados mesmo sem você saber. E isso pode ser visto e roubado por quase qualquer pessoa. É por isso que você precisa do patrocinador de hoje, acesso privado à internet. O acesso privado à internet protege sua conexão com um túnel criptografado, ocultando seu IP e resguardando sua vida digital. Ele me protege de hackers, provedores de internet e outros, até mesmo em Wi-Fi público, e pode fazer o mesmo por você. O Private Internet Access é a VPN mais transparente do mundo, com mais de 30 milhões de downloads. Eles têm uma política rigorosa de não registrar atividades, ou seja, o Private Internet Access não armazena registros de sua navegação na internet. Uma assinatura protege dispositivos ilimitados em todas as principais plataformas, mantendo toda a sua casa digitalmente segura, além da segurança PRA. Tem outros benefícios também antes de fazer este vídeo. Eu queria assistir ao filme de 1985, O Falcão e o Boneco de Neve, mas não está disponível no Reino Unido para transmitir na Tubi TV. O acesso privado à internet salvou o dia, permitindo-me conectar a um servidor nos Estados Unidos da América e assistir ao filme sem restrições geográficas. Os espectadores do meu canal recebem um desconto de 83% mais 4 meses extras gratuitos, resultando em apenas R$ 2,03 por mês. É sem risco, com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, com suporte ao cliente 24/7. Clique no link na descrição para aproveitar a oferta. Agradecimentos ao acesso privado à internet por patrocinar o vídeo. Christopher John Boyce, o mais velho de 9 irmãos, nasceu em 16 de fevereiro de 1953. Ele cresceu em uma casa onde o patriotismo e o catolicismo eram pilares da vida cotidiana. Seu pai, Charles Boyce, era um ex-agente do FBI que havia feito a transição para a segurança corporativa na indústria aeroespacial. Chris se destacou academicamente, testando com um quociente de inteligência de 142 e mostrou liderança natural, vencendo a eleição como presidente da turma do 8º ano. Mas foi sua paixão pela falcoaria que realmente definiu o jovem Chris. Seu pai lhe deu um livro sobre o assunto e, depois que um amigo da família que possuía um falcão fez uma demonstração de voo, Chris ficou fascinado. Aos 14 anos, ele havia obtido a certificação como mestre falcoeiro, passando inúmeras horas nas ásperas canyons ao redor de Palos Verdes, capturando e treinando aves de rapina. Andrew Dalton Lee, por outro lado, entrou neste mundo sob circunstâncias diferentes. Nascido em 3 de janeiro de 1952, ele foi adotado pelo Dr. Dalton Bradley Lee, um patologista bem-sucedido e piloto condecorado da Segunda Guerra Mundial, e sua esposa Annie.
Andrew preferia ser chamado de Dalton, em homenagem ao seu pai adotivo. Ao contrário de Chris, Dalton teve dificuldades acadêmicas e sociais. Ele pareceu parar de crescer no 5º ano, deixando-o com apenas 1,57 m de altura, e a acne severa agravou suas inseguranças durante a adolescência. Enquanto Chris tinha um respeito natural, Dalton buscava atenção de formas cada vez mais desesperadas com o passar do tempo. Os dois meninos se tornaram amigos, como coroinhas na Igreja Católica São João Fisher, e fortaleceram essa amizade no ensino médio na escola Palos Verdes High, onde jogavam futebol no time C. O que consolidou a amizade deles foi o amor compartilhado por aves de rapina. Um dia, Dalton mostrou as corujas, gaviões e falcões que ele mantinha em casa perto do campo de golfe da família, como se faz, e foi a partir desse ponto que Chris e Dalton se tornaram melhores amigos. Contudo, com a transição dos anos 1960 para os 1970, a agitação social, que transformava a América, começou a abalar as bases de seu mundo privilegiado. A Guerra do Vietnã e o escândalo Watergate criaram fissuras na sociedade americana que alcançaram até a comunidade isolada de Palos Verdes. Chris, antes um fervoroso apoiador da guerra, começou a questionar tudo o que aprendeu sobre a retidão americana. Viagens para o México rural com sua família o expuseram a uma pobreza extrema que contrastava fortemente com sua criação confortável. A dissonância cognitiva foi chocante para um jovem criado em imperativos morais absolutos. A rebelião de Dalton seguiu um caminho mais direto através das drogas. No começo dos anos 70, as escolas secundárias do sul da Califórnia estavam cheias de maconha e cocaína, e Dalton abraçou ambas com entusiasmo. As drogas lhe deram algo que nunca teve: moeda social. Garotas que ignoravam o adolescente baixo e desajeitado com pele ruim, de repente o procuravam quando ele oferecia amostras grátis. No último ano, Dalton descobriu que o tráfico de drogas não apenas proporcionava atenção e favores sexuais, mas também dinheiro sério. As notas de Chris sofreram sob a influência de Dalton, caindo de superiores para medianas. Pais preocupados o transferiram para a escola secundária Rolling Hills, na esperança de que, à distância, rompesse a amizade destrutiva. Mas o vínculo deles, forjado na natureza com falcões e gaviões, mostrou-se mais forte que a intervenção dos pais. Após a formatura, ambos os jovens se dispersaram. Dalton largou a faculdade comunitária em poucos meses para se dedicar integralmente ao tráfico de drogas como profissão. Em 1973, ele estava movimentando quantidades significativas de maconha e cocaína, ganhando entre $1.000 e $2.000 por semana, e sua reputação cresceu como alguém conectado a traficantes sérios no México. Chris lutou para encontrar um rumo. A mononucleose ou febre glandular atrasou sua entrada na faculdade e ele oscilou entre 3 diferentes instituições. Ele considerou brevemente entrar para o sacerdócio, mas após um ano na Universidade Loyola, em 1972, ele sofreu uma crise espiritual de crença e desistiu. Quando uma bolsa federal para estudar a história da falcoaria na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia foi rejeitada, até mesmo sua paixão parecia não oferecer um caminho claro a seguir. No início de 1974, Chris estava à deriva. Em junho daquele ano, seu pai Charles Boyce usou suas conexões na indústria aeroespacial para garantir a seu filho um emprego temporário na TRW, um grande contratante de defesa com sede em Redondo Beach. Chris viu isso como um emprego temporário enquanto planejava seu futuro. Começando como escriturário geral ganhando $140 semanais, sua inteligência e ética de trabalho impressionaram seus supervisores. Em agosto, Chris estava sendo considerado para novas responsabilidades que requeriam autorização de segurança secreta. Verificações de antecedentes não revelaram alertas. O uso ocasional admitido de maconha não foi suficiente para alarmar. Sem o conhecimento de Chris, ele estava sendo preparado para um dos segredos mais bem guardados dos Estados Unidos da América. O sistema Rhyolite era uma rede de satélites de vigilância sofisticados
projetados para coletar inteligência eletronicamente do espaço. Esses satélites negros podiam escutar conversas telefônicas, interceptar transmissões de micro-ondas e fotografar instalações militares com extraordinária clareza. Seus alvos principais eram os locais de lançamento de mísseis na China e na União Soviética. Apesar de continuar como funcionário privado da TRW, seu salário seria pago pela CIA. O novo local de trabalho de Chris era chamado de Black Vault, um centro de comunicações seguro que ligava a TRW à sede da CIA em Langley e Pine Gap, uma base conjunta de vigilância por satélite e inteligência australiano-americana perto de Alice Springs, na Austrália. Diariamente, ele precisava passar por postos de segurança, desativar alarmes e abrir cofres com códigos de cifra para máquinas de teletipo criptografadas. Suas tarefas eram processar mensagens noturnas de Langley e distribuí-las para oficiais da TRW e da CIA. Chris ficou chocado com a segurança casual dentro do ambiente altamente classificado quando começou seu novo papel. Ele viu seus colegas regularmente contrabandeando álcool para a instalação em maletas, tratando os cofres, em suas palavras, como um lounge de coquetéis sem parar. Mas foi o conteúdo das comunicações que realmente perturbou Chris. Ele descobriu que a CIA estava ativamente infiltrando sindicatos trabalhistas australianos e agitando contra o primeiro-ministro de esquerda, Gough Whitlam, financiando partidos de oposição para tirá-lo do poder. Chris ficou chocado ao descobrir que muitas das informações coletadas estavam sendo intencionalmente ocultadas da Austrália, apesar dos acordos de compartilhamento total de dados de satélite com o governo australiano. A TRW estava até projetando um sistema de satélite mais novo e sofisticado chamado Argus, sobre o qual os australianos não seriam informados. Por que a CIA estava procurando interferir na política australiana? Em resumo, os Estados Unidos da América não gostavam da inclinação à esquerda de Gough Whitlam. Whitlam havia retirado as tropas australianas do Vietnã e criticado publicamente os bombardeios americanos em Hanoi, em 1973. Havia preocupação de que o governo de Gough Whitlam pudesse revelar a verdadeira função das bases secretas dos Estados Unidos da América na Austrália, até então nunca reconhecidas publicamente. Pine Gap era crucial para a inteligência dos Estados Unidos da América e eles não podiam arriscar o Whitlam encerrar o acordo de operação. Também havia preocupação de que um governo de esquerda seria mais facilmente infiltrado pela KGB. Os satélites espiões não apenas miravam adversários da Guerra Fria, como China e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também vigiavam aliados americanos, como Israel, Japão e França. Chris acreditava que isso era excessivo e injustificável como proteção à segurança nacional dos Estados Unidos da América, o complexo de inteligência militar corporativo, que servia como seu ambiente de trabalho para ele, cheirava a hipocrisia e nacionalismo sem sentido. Para um jovem já desiludido, com eventos como a guerra no Vietnã e o Watergate, o que ele considerava como a traição dos aliados dos Estados Unidos da América e das obrigações do tratado, parecia uma corrupção moral no coração do poder americano. O desencanto de Chris se intensificou durante 1974 e início de 1975. Nas festas de fim de semana, com a língua solta pelo álcool e cocaína, ele começou a compartilhar com Dalton detalhes sobre seu trabalho. Ele falou das decepções da CIA, da fraca segurança no cofre negro e do seu crescente desprezo por toda a operação. Enquanto isso, os problemas legais e financeiros de Dalton se agravavam. Seu vício em drogas de $500 por semana resultou em várias prisões e violações das condições de liberdade condicional, enfrentando a possibilidade de uma longa pena de prisão. Uma noite, Chris fez uma sugestão fatal a Dalton. Por que não vender informações classificadas para um governo estrangeiro? A ideia surgiu do desejo de Chris de travar o que ele mais tarde chamaria de uma guerra de um homem só contra o governo que ele passou a desprezar. Para ele, era uma forma de protesto, uma maneira de revidar contra a hipocrisia do sistema. Para Dalton, cifrões devem ter brilhado em seus olhos.
Ele acreditou que isso seria a solução para seus problemas com drogas e com a lei. Mesmo assim, Dalton custava acreditar na sugestão do seu velho amigo. Espionagem era mais grave do que tráfico de drogas. Mas à medida que a data do julgamento se aproximava e a prisão se tornava iminente, a ideia ganhava apelo. No começo de abril de 1975, poucos dias antes de seu julgamento, Dalton fugiu para a cidade do México. Com isso, os jogos de espionagem começaram. A abordagem de Dalton à inteligência soviética em abril de 1975 foi bastante direta. Ele simplesmente entrou na embaixada soviética, anunciou que tinha informações ultra-secretas sobre satélites espiões americanos e exigiu falar com alguém responsável. Pouco depois, ele se sentou diante do agente da KGB, Vassily Ivanovich Okana. Orientado por Chris, Dalton se apresentou como mensageiro de um funcionário anônimo do governo dos Estados Unidos da América com inclinações socialistas. Como prova de seu acesso, ele forneceu cartões de computador e material de teletipo dos sistemas de criptografia da TRW que Chris havia contrabandeado da instalação. O'Connor, inicialmente cético, pareceu impressionado com o conhecimento técnico básico de Dalton. Eles fizeram uma reunião de acompanhamento e Dalton saiu com $250 para suas despesas. Naquela noite, Dalton ligou para Chris de uma cabine telefônica em Hermosa Beach. O plano deles ganhava forma e se tornava real. Durante o restante de 1975 e em 1976, um fluxo constante de material classificado ia da posição de Chris no cofre negro para os contatos soviéticos de Dalton na cidade do México. Cartões cifrados, cópias de mensagens de riolito e documentos técnicos foram trocados por pagamentos cada vez maiores. Os soviéticos deram a Dalton um método complexo para marcar encontros, usando cartões postais e fitas adesivas em postes de luz nos cruzamentos da cidade do México. Para evitar seus crescentes problemas legais, Dalton adquiriu uma falsa identidade como Theodore Philip Lovelace, usando as informações de uma pessoa falecida para obter uma carteira de motorista da Califórnia. Isso lhe permitiu viajar livremente entre o México e os Estados Unidos da América, apesar de ser um fugitivo da justiça americana. Conforme a operação avançava, as demandas soviéticas cresciam. Eles queriam frequências de transmissão via satélite e fotografias das cargas úteis Rhyolite e Argus, o hardware de satélite real, contendo o sofisticado equipamento de vigilância eletrônica que tornava os satélites espiões tão valiosos. As cargas úteis continham sensíveis receptores, transmissores e equipamentos fotográficos que permitiam aos satélites interceptar comunicações e capturar imagens detalhadas do espaço. Em março de 1976, Dalton viajou para Viena para treinamento avançado em espionagem. Nessa viagem, os soviéticos o treinaram em comunicação secreta e forneceram equipamentos fotográficos especiais. Apesar de suas instruções profissionais, as fotografias que Dalton posteriormente forneceu eram consistentemente de baixa qualidade, muitas vezes imagens borradas de assuntos irrelevantes ou mulheres nuas que ele havia fotografado por razões pessoais. Apesar do otimismo dos manipuladores sobre o potencial da parceria, as rachaduras já surgiam. Embriagado por álcool e cocaína durante as reuniões em Viena, Dalton revelou a Mazenkov o nome completo de Christopher Boyce. Enquanto isso, Chris ficava cada vez mais frustrado com o que suspeitava ser a manipulação financeira de Dalton. Dalton guardava cerca de $4 para cada dólar devolvido a Chris, usando a maior parte do dinheiro para sustentar seu crescente vício em heroína. No final de 1976, a parceria se deteriorava rapidamente. Chris, vendo os segredos que roubou mais como ferramentas de protesto do que de lucro, estava enojado pela ganância e imprudência de Dalton. Frustrado com seu parceiro pouco confiável, Chris ignorou completamente Dalton e estabeleceu uma comunicação direta com a KGB. Os soviéticos não ficaram satisfeitos com a abordagem direta e com Chris se encarregando de cortar o intermediário da imagem.
O confronto chegou ao auge em outubro de 1976, quando Chris insistiu em acompanhar Dalton à cidade do México. Na embaixada soviética, eles foram escoltados para uma sala de reuniões no porão, onde os dois americanos foram inicialmente recebidos com bebidas e aparente entusiasmo. Mas as coisas azedaram quando Chris teve que explicar que era uma tarefa impossível obter as frequências de satélite solicitadas pelos soviéticos. Essa informação era mantida pela Agência de Segurança Nacional e Western Union, não pela TRW. O humor dos oficiais da KGB piorou bastante. Quando Dalton, que estava em seu estado habitualmente intoxicado, começou a reclamar do condomínio em Puerto Velata que havia sido prometido a ele, um dos oficiais da KGB colocou uma pistola na mesa. Claramente, os soviéticos já tinham tido o suficiente e a mensagem era inconfundível. Quando Dalton deixou a sala, Chris deu o golpe fatal na parceria deles. Ele contou à KGB que Dalton era um viciado em heroína e até ameaçou expor a operação para o pai do Chris, que era do FBI. Foi então acordado que era necessário tirar Dalton completamente da jogada. A KGB fez uma proposta que revelou o verdadeiro alcance de suas ambições para Chris. Eles estavam pensando a longo prazo. Eles queriam que Chris deixasse seu emprego na TRW, se matriculasse na universidade com financiamento soviético e buscasse emprego na CIA ou no Departamento de Estado. Ele se tornaria um espião pronto, potencialmente fornecendo inteligência por décadas de sua posição sentado em uma sala mal iluminada no porão da Embaixada Soviética no México. Era uma oferta que Chris dificilmente poderia recusar, mesmo que quisesse. E assim, Christopher Boyce retornou à Califórnia e começou a preparar sua inscrição para a Universidade da Califórnia em Riverside. Ele se concentrou em cursos que o posicionariam para carreiras em inteligência ou serviço externo. Antes de deixar a TRW em meados de dezembro de 1976, ele roubou um grande arquivo sobre o Projeto Piramida, um sistema de satélite ultra-secreto, deixado descuidadamente em um armário não seguro. Esses documentos seriam o presente de despedida de Chris para os soviéticos antes de assumir seu novo papel como agente adormecido de cobertura profunda. Após a reunião de outubro na Cidade do México, Dalton retornou a Mazatlán. Quando ele tentou agendar outra reunião no início de novembro, colocando as marcas acordadas nos postes de luz da Cidade do México, nenhum manipulador soviético apareceu. Ignorando os avisos sobre a segurança da embaixada, Dalton entrou no complexo soviético, exigindo ver seu manipulador do KGB, Boris Gish. Gish estava furioso. Ele chamou o material de Dalton de inútil e o rotulou de tolo por desobedecer ordens explícitas. 2 motoristas arrastaram o americano protestante para uma limusine e o deixaram em uma rua de paralelepípedos distante da embaixada. A mensagem não poderia ter sido mais clara, mas Dalton era persistente se nada mais. Contrariando seu bom senso, Chris permitiu que Dalton agisse como mensageiro uma última vez para vender os documentos do Projeto Pyramid aos soviéticos. Dalton deve ter ficado extasiado. Ele acreditava que a informação poderia render até $75 mil dos soviéticos, dinheiro suficiente para pagar uma passagem só de ida para a Costa Rica e começar uma nova vida longe de seus problemas legais. Com a audiência no tribunal marcada para 20 de janeiro de 1977, o palco estava pronto para o ato final deste drama de espionagem amador. Na manhã de 6 de janeiro de 1977, Andrew Dalton Lee caminhou casualmente em direção à embaixada soviética na Cidade do México. Ele desconhecia que a polícia mexicana havia reforçado a vigilância da embaixada após um grupo terrorista marxista mexicano assassinar um policial na semana anterior. Às 11 da manhã, Dalton jogou um objeto pelo portão de segurança da embaixada. Os oficiais de vigilância o cercaram, exigindo explicações em espanhol acelerado. Inicialmente, o charme prático de Dalton parecia funcionar. Ele se desculpou em espanhol e inglês quebrados, alegando que estava apenas jogando lixo. Um diplomata americano reconheceu o homem como cidadão dos Estados Unidos da América e acionou a embaixada para prestar assistência.
Mas então os gestos frenéticos de Dalton desalojaram um baseado parcialmente fumado de suas roupas. Esperança de seu dia melhorar imediatamente evaporou. Dalton foi levado para uma delegacia da cidade do México, onde seu verdadeiro pesadelo começou. Acreditando ter um suspeito de terrorismo, as horas de interrogatório viraram dias e os métodos de questionamento se tornaram cada vez mais brutais. No terceiro dia de espancamentos e privação de sono, Dalton finalmente quebrou. Ele confessou a espionagem e delatou seu parceiro Chris. Ele alegou que faziam parte de uma operação de desinformação da CIA, uma tentativa fraca de salvar sua pele e se posicionar como um americano patriota em vez de um traidor. Em vez de prosseguir com as acusações do México, os oficiais decidiram deportar Dalton. Uma semana depois, 3 agentes do FBI o aguardavam no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Durante o processamento no FBI, Dalton recebeu uma confissão digitada com base no que declarou à polícia mexicana. Ainda esperando que sua história de cobertura da CIA oferecesse proteção, ele assinou os documentos detalhando locais de reunião, materiais repassados e pagamentos recebidos. Com essa confissão, os agentes do FBI imediatamente planejaram a prisão de Christopher Boyce. O que começou como uma simples apreensão de drogas expôs uma das violações de inteligência mais graves na história da Guerra Fria americana. Para Dalton, enfrentando possíveis acusações de espionagem que podem levar à pena de morte, a realidade começava a afundar. Seu dom de resolver problemas pela conversa falhou totalmente. Em 16 de janeiro de 1977, agentes do FBI cercaram a casa isolada de Christopher Boyce em uma fazenda de perus no condado rural de Riverside. Ele foi preso sem incidentes ao retornar de uma expedição de captura de falcões. Na sede do FBI em Los Angeles, Chris também fez uma confissão. Ele descreveu a fraca segurança na TRW, seu desencanto político e o papel de Dalton na conspiração. Ele descreveu Dalton como um delinquente que o havia enganado e mentido para ele, enquanto se descrevia apenas como um aventureiro. As prisões, naturalmente, viraram manchetes nacionais, deixando o público perplexo sobre como 2 jovens de origens tão privilegiadas optariam pela espionagem soviética como estilo de vida. Em 2 semanas, ambos enfrentaram 8 acusações federais de espionagem e conspiração. Armado com as confissões, o caso deveria ter sido aberto e fechado, mas infelizmente isso não se provou ser o caso. Dalton manteve que estava agindo como um subcontratado da CIA em uma campanha de desinformação. Enquanto Chris disse que havia sido chantageado por Dalton, que ameaçou expô-lo ao seu pai do FBI após uma negociação de confissão fracassada, o assunto teve que prosseguir para o julgamento. Foi aqui que o governo dos Estados Unidos da América enfrentou um dilema. Obter condenações significava revelar informações altamente sensíveis sobre operações de satélite nunca antes reconhecidas publicamente. Decidiu-se finalmente prosseguir usando apenas partes dos documentos do perímetro como exemplos dos milhares de itens roubados da TRW. Ambos os julgamentos foram semelhantes. Christopher Boyce foi condenado em 28 de abril de 1977, após menos de 4 horas de deliberação do júri. A condenação de Andrew Dalton Lee ocorreu no dia 12 de maio, com apenas 24 anos de idade. Christopher Boyce recebeu 40 anos de prisão federal. Andrew Dalton Lee foi condenado à prisão perpétua. Ondas de choque foram sentidas em toda a política australiana e na inteligência americana após o público tomar conhecimento do caso Falcon e Snowman. Na Austrália, a decisão do primeiro-ministro Gough Whitlam de revelar publicamente a existência das estações de escuta americanas, anteriormente secretas, e o financiamento da CIA a grupos de oposição, criou o que os observadores chamaram de pandemônio político. Sua transparência pode ter contribuído para sua remoção dramática do cargo pelo governador John Kerr, enquanto o depoimento de Boyce no julgamento sobre a manipulação dos sindicatos trabalhistas australianos pelos Estados Unidos da América desencadeou um jornalismo investigativo que se tornou um furacão político.
Isso acabou forçando ambos os governos a renegociar seus acordos sobre bases americanas em solo australiano. Para os Estados Unidos, o dano foi ainda mais severo. A CIA foi forçada a fazer sua primeira admissão pública de envolvimento em operações clandestinas de satélite, e oficiais de inteligência reconheceram privadamente isso como uma das piores violações na história da CIA. Esta foi a primeira vez que a KGB realmente penetrou nas operações de satélite de vigilância americana. A repercussão provocou reformas de segurança abrangentes. A TRW implementou protocolos de sistema de companheiros em seu cofre negro. A CIA lançou inspeções de surpresa em empreiteiros de defesa e a agência acelerou o desenvolvimento de satélites de escuta mais avançados. Enquanto isso, os soviéticos começaram a codificar seus sinais de teste de mísseis, cegando efetivamente a inteligência americana para dados militares cruciais. O que começou como a traição de dois jovens homens alterou fundamentalmente a paisagem da inteligência, dando à inteligência soviética conhecimento íntimo dos programas de satélite mais sensíveis da América, enquanto forçava uma revisão completa de como os Estados Unidos da América protegiam seus segredos mais bem guardados. A prisão de Chris começou na Instituição Correcional Federal da Ilha Terminal, em Los Angeles Harbor, enquanto ele ainda aguardava a sentença. Confinado a uma cela de 8 por 5 pés em segurança máxima por 24 horas diárias, ele passava seu tempo lendo história e fazendo 1.200 flexões por dia. Mas sua mente se consumia com pensamentos de fuga. Ele foi posteriormente transferido para a Penitenciária Federal de Lompoc, onde seus planos de fuga começaram a tomar forma. Ele notou uma falha crítica de segurança no terreno da prisão. Havia um ponto dentro da área de retenção segura entre os portões interno e externo do portão de entrada, que era cercado por apenas uma única camada de corrente. Se ele conseguisse escalar aquela seção da cerca, poderia evitar principalmente o beco letal de bobinas de arame farpado e fazer sua fuga. Inspirado pelo filme de Clint Eastwood, Fuga de Alcatraz, que, acredite ou não, foi exibido durante uma noite de recreação na prisão, Chris planejou sua fuga. Ele criou uma cabeça de papel machê na aula de arte para enganar as contagens noturnas feitas por guardas apáticos. Com a ajuda de seu companheiro de cela Billy, ele conseguiu um emprego na equipe de manutenção para acesso externo e, à luz do dia e sob o olhar atento dos guardas da prisão, conseguiu cavar uma passagem rasa em um dreno de SAMP perto da cerca do perímetro. Em 21 de janeiro de 1980, muito depois das luzes se apagarem, Christopher Boyce emergiu do fosso de drenagem. Ele ficou escondido por horas após a última contagem noturna de presos. Suas pernas doíam após horas no pequeno e apertado buraco. Ele conseguiu escalar a cerca de arame e, usando as tesouras de jardinagem que havia roubado do barracão de equipamentos da prisão, cortou o arame farpado que bloqueava seu caminho. Em seguida, ele caiu 3 metros até sua liberdade, exausto, mas fora da prisão. Sua ausência naquela noite, ao desaparecer na escuridão do deserto, passou despercebida. Durante a noite, Boyce se tornou o fugitivo mais procurado pelo Marechal dos Estados Unidos da América. Durante os 19 meses seguintes, Boyce sobreviveu na selva do sul da Califórnia, usando habilidades adquiridas em expedições de falcoaria. Ele finalmente conseguiu chegar ao norte de Idaho, onde encontrou trabalho em uma fazenda de árvores perto de Bonners Ferry, usando o nome falso Jim Nemchik. Porém, essa vida simples não bastou para quem estava habituado ao conforto e dinheiro fácil. No início dos anos 80, Chris começou uma nova carreira criminosa como assaltante de banco. Ele se encontrou com um ex-colega de cela, Calvin Robinson, e junto com os irmãos James e Joseph Pratt, a gangue roubou até 16 bancos em Washington e Idaho. O objetivo final de Chris continuou sendo desertar para a União Soviética. Em 1981, ele adquiriu metade de um barco pesqueiro, tencionando navegar pelo Estreito de Bering. Quando a pequena embarcação provou não ser navegável, ele se mudou para Port Angeles, em Washington, e começou a ter aulas de voo, acreditando que poderia pilotar um avião para o território soviético. A sorte de Christopher Boyce
chegou ao fim em 21 de agosto de 1981. James Pratt, sentindo-se prejudicado na divisão do dinheiro roubado dos assaltos ao banco, contatou o FBI esperando receber uma recompensa. Depois de 2 semanas de busca, os Marshals dos Estados Unidos da América avistaram Chris sozinho em seu carro no Pit Stop, uma lanchonete de hambúrgueres em Port Angeles. Logo, ele foi cercado por agentes federais com armas em punho e não fez nenhuma tentativa de fugir ou resistir. E assim, Chris voltou para a prisão, onde se declarou culpado de 5 assaltos a bancos anos atrás, embora certamente tenha cometido muitos mais, e recebeu uma pena mínima obrigatória, além de sua sentença original de 40 anos por espionagem. Uma vez de volta atrás das grades, Chris foi atacado por detentos supremacistas brancos em Leavenworth, levando a sua transferência para a ultra-restritiva Penitenciária Federal de Marion, onde passou anos em completo isolamento. Em 1985, seu depoimento a uma subcomissão do Senado investigando autorizações de segurança rendeu-lhe concessões, como tempo limitado para a recreação. A ativista Kathleen Kate Mills foi a chave para a eventual liberdade dos 2 homens. Ela leu a história deles e dedicou quase 20 anos de sua vida para garantir a libertação deles. Os esforços dela e a intervenção notável do juiz Robert Kelleher levaram à liberdade condicional de Dalton em 1998, após 21 anos de prisão. Christopher Boyce foi libertado condicionalmente em 15 de março de 2003, após cumprir cerca de 25 anos em prisão federal. Em outubro de 2002, ele se casou com Kate Mills. Embora os promotores da época argumentassem que representava uma das conspirações mais prejudiciais na história dos Estados Unidos da América, foi revelado em um memorando de segurança russo de 1997 que as informações fornecidas por Boyce e Lee eram tão inúteis que nem sequer havia um arquivo nos arquivos russos atuais. Como se viu, o projeto Piramida havia sido arquivado 3 anos antes dos documentos serem roubados e já não estava mais sendo financiado. No total, Andrew Dalton Lee recebeu $60 mil dos soviéticos, enquanto Christopher Boyce recebeu apenas $15 mil e uma pequena quantidade de cocaína. Hoje, ambos os homens vivem tranquilamente na aposentadoria. Andrew Dalton Lee conseguiu largar o vício em drogas enquanto estava na prisão e se tornou um técnico em odontologia certificado, mas nunca expressou verdadeiro remorso pelo que fez, nem mesmo pelo tráfico de drogas. Ele trabalhou brevemente como assistente de Sean Penn após o lançamento do filme de 1985, O Falcão e o Boneco de Neve, que contou sua história, e de Boyce. Hoje ele mantém um perfil discreto vivendo no sul da Califórnia. Christopher Boyce, em liberdade condicional desde 2008, reside em Oregon. Ele participou de entrevistas na televisão e ocasionalmente posta sobre seus falcões nas redes sociais. O tempo parece ter amenizado sua postura antes inflexível. Boyce reconheceu sua ingenuidade ao escolher travar uma guerra solitária contra o poder da inteligência dos Estados Unidos da América e expressou arrependimento por suas ações, em particular os assaltos a bancos que ele descreveu como inconcebíveis. A história do Falcão e do Boneco de Neve revela o contraste gritante entre os 2 espiões. Um motivado, ele disse, por desilusão idealista, o outro impulsionado cinicamente por dinheiro e drogas. Christopher Boyce é colocado por alguns na mesma categoria de vazadores recentes como Edward Snowden e Chelsea Manning. Você pode formar sua própria opinião sobre se pessoas como essas são heróis, traidores ou ambos.